O tema que me pediram foi a catequese de adolescentes à luz da carta pastoral, catequese, a alegria do encontro com Jesus Cristo. A data de 7 de setembro de 2015 diz-vos alguma coisa? 7 de setembro de 2015. Talvez o Dom António Moiteiro diga alguma coisa, porque ele nesse dia estava em Roma a ser recebido pelo Papa. Eu, infelizmente, não pude estar fisicamente presente, mas à distância, ia seguindo o que se passava. E para mim, essa audiência, na chamada visita ad limina, que nós os bispos temos de fazer, segundo a lei de 5 em 5 anos, na prática está a ser de 7 em 7 anos, em que expomos ao Santo Padre, através dos diversos dicastérios, o estado do cristianismo ou da Igreja no nosso país. Nessa visita, que nesse ano começou com a audiência do Papa, habitualmente, pelo menos antes, a outra onde eu tinha ido, terminou assim, começou com a audiência do Papa, e onde eu, inesperadamente, e com muita pena minha, de facto não pude estar presente, por uma questão de saúde, de última hora. Então, para mim esse dia fica memorável, porque o Papa nos deu, a nós bispos, um grande abanão, com incidências enormes no rumo da catequese no nosso país. Esta carta pastoral que nós publicamos, é claro que ela já vinha sendo pensada há muito tempo, mas com esta intervenção do Papa Francisco ganhou um fulgor novo e uma orientação nova. Então, do que é que ele nos falou no seu discurso? Volto a dizer, eu estava a fazer um raspanete, quase que foi isso, soou isso. Pelo menos, pela leitura, eu não ouvi ao vivo, não é? Ele falou, naturalmente, de um problema que nós, os bispos, já tínhamos alertado no relatório que para lá mandámos, que o Papa não fala baseado naquilo que a gente lhe diz. E então, ele falou-nos, e agora vou citando o que ele disse, do grande número de adolescentes e jovens que abandonam a prática cristã depois do sacramento do crisma. Isto é um dado. Pode ter mais incidências aqui ou ali, mas infelizmente é um dado, é uma realidade. E ele insiste mais. Precisamente, eu estou a ler na página 5, já vejo que alguns têm a carta na mão. Precisamente na idade em que lhes é, ou lhe é, aqui fala no singular, lhe é dado tomar as rédeas da vida nas suas mãos. E acrescentamos nós, depois de um longo percurso de catequese. Que isto é preocupante, comentamos nós, já muito sentíamos, por isso, como nos pediu o Papa, temos de perguntar-nos. O Papa é que disse, a juventude deixa, porque assim o decide. Decide assim, porque não lhe interessa a oferta recebida. Não lhe interessa a oferta porque não há resposta às questões e interrogações que hoje a inquietam. Não será simplesmente porque há muito deixou de lhe servir o vestígio da primeira comunhão e mudou-o. É possível que a comunidade cristã insista em vestir-lhe. Eu gosto muito desta expressão. Aos adolescentes, nós continuávamos a tentar, e em muitos sítios ainda, enfiar-lhes o vestígio da primeira comunhão. Isto é, tratámo-los não como eles são, mas como eles tinham sido.
implicitamente ele diz-nos que há que procurar um novo modelo de catequese para os adolescentes. Ele volta a insistir nisso, e eu gostaria, porque a palavra do Papa tem sempre um peso maior, e tudo no mesmo discurso. O próprio Papa, escrevemos nós no mesmo discurso, dá-nos razão ao apontar como causa não os catecismos, nos quais, segundo pensa, está bem apresentada a figura e a vida de Jesus, mas sim a dificuldade em encontrá-lo no testemunho de vida do catequista e de toda a comunidade que o envia e sustenta. Isto é um bocadinho duro, não é? Nós, os catequistas, atenção, eu também sou catequista. Eu falo sempre na primeira pessoa porque eu também sou catequista. Aliás, o primeiro catequista na diocese é o bispo. Portanto, é duro o que ele diz. E a comunidade. E depois situa o testemunho no único modelo de catequese realmente apto em qualquer fase etária para o encontro com Cristo. E cito outra vez. O catequista e toda a comunidade, ao catequista e a toda a comunidade é pedido para passar do modelo escolar ao catecumenal. Não apenas conhecimentos cerebrais, mas encontro pessoal com Jesus Cristo, vivido em dinâmica vocacional, segundo a qual Deus nos chama e o ser humano responde. Portanto, são duas vertentes que ele aqui toca. Em primeiro lugar, é um modelo de catequese mais adaptado à idade, não já aquele modelo que é seguido e bem para a catequese propriamente da infância, em que também se sentiu necessidade de mudar. Não vou tocar nesse ponto, porque não é o que nos traz hoje aqui. Portanto, um modelo de catequese adaptado à idade dos catequizandos e o modelo vivencial. Ele chama aqui, usamos muito, só que eu tenho muito medo que as pessoas não entendam a diferença entre escolar e catecumenal. Felizmente, ele diz logo a seguir. O modelo escolar seria aquele que aponta mais para os conhecimentos cerebrais, enquanto que o modelo catecumenal aposta no encontro pessoal com Jesus Cristo, vivido numa dinâmica vocacional, segundo a qual Deus chama e o ser humano responde. Nesta frase, ele sintetiza toda a sua mensagem na exortação apostólica Cristo vive. Depois, à frente, e num bocadinho no rescaldo da visita, numa entrevista que ele deu a Aura Miguel e que depois foi publicado em livro, ele aponta também em que medida é que um encontro pessoal com Jesus Cristo, que deve ser o objetivo de toda a catequese, mas também desta, de facto, apanha o homem no seu todo. Eu cito aqui, não sei agora. Nós citamos aqui agora, não sei em que sítio é. Ou seja, a fé não deixa nada de fora. Diz ele, uma catequese completa tem de comprometer a cabeça para conhecer os conteúdos, aquilo em que se acredita e que se sente e se põe em prática, tem de comprometer o coração para se sentir aquilo que se sabe e se faz, e tem de comprometer as mãos para realizar aquilo que se sabe e se sente. Tem de apanhar o ser humano nesta dimensão total. É claro que isto aplica-se a qualquer idade dos catequizandos. Exatamente, para quem quiser saber, isso vem na página 22. Ora bem, o que é que isto veio trazer?
Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que isto é uma preocupação que já há muito nós sentíamos. Nós, os responsáveis diretos nós, os bispos responsáveis diretos por esta área da vida cristã, a da catequese, e eu pessoalmente, há muitos anos que a sentia. E vocês vão-me desculpar se eu falar um bocadinho da minha experiência pessoal, porque nestas coisas não há como a gente concretizar. Dizendo já que aquilo que se concretiza não se tem de copiar. E é um ponto em que o Papa insiste, neste caso na exortação apostólica, na flexibilidade. Cada grupo é um grupo, cada terra é uma terra, e é nas circunstâncias diversas que a gente se tem de meter. Eu fiz 2 experiências muito enriquecedoras de catequese com adolescentes e muito complementares, até para a distância geográfica. A primeira, imaginem, foi na Alemanha, nos anos em que por lá passei. Em 1978, 79, eu, responsável por uma comunidade cristã de imigrantes, cerca de 800 que viviam ali, eu criei, ou nós, não foi só eu, criámos o primeiro grupo de adolescentes. E vou explicar porque é que o fizemos. Não na altura porque eu estivesse muito ou demasiado preocupado com este abandono, estaria em parte, mas foi um bocadinho aproveitando as circunstâncias que a realidade alemã me oferecia. Na Alemanha, na altura, ouvi dizer que agora também mudou, os bispos fixaram como idade mínima para se receber o crisma os 12 anos. E eu peguei nisso logo. E então, em vez de fazer a festa da profissão de fé, ou da fé, como se diz hoje, que no meu tempo de criança se chamava a festa da comunhão solene, o que para mim é muito significativo, significa, provavelmente, eu nunca explorei isto, provavelmente, significa que comunhão solene, chamava-se assim, porque antes da reforma de São Pio X, que antecipou a idade da primeira comunhão para os 6, 7 anos, isto é, para o início, vamos dizer, da idade infantil, até essa altura eram os 10 anos. Aos 10 anos é que se podia comungar. E então a primeira comunhão era a solene. Só que antecipou-se, mas quis-se manter essa festa. Eu lembro perfeitamente dessa festa, até nesse dia a minha mãe ofereceu-me um cordão que eu conservei muitos anos. Foi a recordação que eu fiquei com ela. Cordãozinho, já depois fui para o seminário, aliás, quase logo a seguir, depois perdi-o não sei como. E hoje penso muito nisso. A festa da... Ora bem, como na Alemanha permitiam o crisma, em vez de fazer a profissão de fé, até porque do crisma faz parte da profissão de fé, eu, aos 12 anos, crismava-os todos. Crismava não, mandava-os crismar. Todos os anos havia crisma. Ou um bispo alemão, ou um bispo português, todos os anos naquela comunidade havia crisma. Então, quer dizer que acabou a catequese para eles? Não. Logo a seguir, eu peguei nos primeiros que tinham sido crismados e fiz o primeiro grupo de adolescentes, que eu orientei nos 10 anos que lá estive, com mais um catequista, um pai, aliás, pelo menos uma das filhas esteve lá também no grupo e que me acompanhava sempre. Criei o primeiro grupo de adolescentes e foi uma experiência muito interessante, porque nessa altura já consegui imprimir a esse grupo de adolescentes uma dinâmica totalmente diferente ou muito diferente do que era antes de receber o crisma. Adaptado à idade. E atenção, vou dizer uma coisa muito importante. Um grupo em que eu fui aprendendo. A gente aprende com a experiência. Não se esqueçam disso. Eu, para clarificar tudo, eu de catequese só tenho o curso de iniciação.
tenho mais nada, academicamente. E filo quando já estava na Alemanha, porque precisava de formar os catequistas que lá tinha. De resto, não tenho nenhuma formação catequética. O que tenho é experiência, mais nada. De que vale o que vale, para mim, graças a Deus, tem-me ajudado muito. Este foi o primeiro grupo que eu organizei e que orientei durante aqueles anos todos. Voltando a Portugal, nos finais dos anos 80, o bispo de então, o Dom Alberto, pediu-me para eu ajudar na vida pastoral de 3 paróquias desta Diocese de Leiria Fátima, que estavam entregues a um único pároco e pelo menos 2 delas são de muito peso. Eu vou dizer quais são, até porque é capaz de estar aqui gente lá. A paróquia do Juncal, a paróquia das Pedreiras e a paróquia de Alpedriz, que apanhava 2 freguesias, embora fosse a mais pequena, Montes e Alpedriz. Era uma paróquia com 2 freguesias, não é? Estive lá a colaborar, não ia lá só celebrar a missa ao domingo, colaborava na vida da paróquia, tanto quanto o tempo me permitia, porque naturalmente o meu trabalho principal era o ensino. Mas foram 5, 6 anos muito belos. E então ali deparei-me em cheio com este drama, de facto, de aqueles que abandonam, daqueles que fazem o crisma e abandonam a catequese. Nunca mais me esqueço. Uma catequista, no dia do crisma, não vou dizer qual é a paróquia para não personalizar demasiado, no dia do crisma, e às tantas, no fim do crisma, dei com ela a chorar. E eu disse-lhe a ela, mulher, deve estar a chorar de alegria, de certeza. Não, disse o padre. Então, mas porquê? Porque eu estou convencido destes, eram 10, tinham sido crismados, destes 10, a grande maioria, se não todos, é a última vez que põe os pés na igreja. Isto é dramático. Imaginem a frustração desta mulher e minha. E disse cá comigo, não, temos que fazer alguma coisa. E mais uma vez, passaram-se alguns anos, comecei com os outros padres a organizar encontros interparoquiais de adolescentes, muito interessante, uma experiência muito interessante. Não apenas os encontros, que eram um dia inteiro, que eu me esqueci, íamos para Cós, para a Senhora da Luz. Estou aqui alguma gente daquela zona. É uma igreja que vive lá, está lá isolada e se propicia, até pelo ambiente à volta, para encontros do dia inteiro. Mas o mais interessante não eram os encontros, os encontros eram interessantes, interparoquiais, das 3 paróquias. Os adolescentes eram todos. Mas era sobretudo a preparação. Eu digo isto já a pensar, por exemplo, nas jornadas mundiais da juventude, que já estamos a fazer. Não é? A preparação era o mais belo, porque durante todo esse tempo eles se iam preparando. E aí sim já dávamos uma dinâmica diferente. Até que às tantas eu disse, não, eu volto a ser catequista. E disse ao pároco, para o ano quem vai pegar nos miúdos e miúdas do 7º ano sou eu. E fui. Fui catequista durante 2 anos com um grupo de adolescentes. E aí sim, fiz experiências novas, tentei caminhos novos e fiquei com a impressão com os resultados que tiveram. Fizemos muitas coisas, mas pronto. Para já, o importante, e agora passo àquilo que me parece mais importante, a catequese tem de adaptar-se às pessoas a quem ela é dirigida, à sua situação real. Senão, passa-lhes ao lado. Não é por acaso que no modelo, quanto a mim, é clássico da experiência humana, da expressão da palavra de Deus e da expressão de fé, não é por acaso que se parte sempre da experiência humana, da realidade vivida pelas pessoas. E aí é que a mensagem tem de encontrar o seu lugar e produzir os seus frutos. Ora bem, acontece que a partir do 7º ano, mais ano, menos ano, a adolescência começa a arrebentar. Começa. Eu digo mais ano, menos ano, porque há dias estive com um casal com um miúdo de 10 anos que já está a manifestar os primeiros sinais da adolescência. Concretamente, no conflito com os pais.
Estão a ver como isto é muito, às vezes, pronto. Geralmente apanhamos os miúdos por volta dos 12 anos. Se ainda não entraram, vão entrar. Ou seja, passam àquela idade que eu não tenho vergonha de o dizer. Já o disse várias vezes, nomeadamente a crismandos, é a idade mais bela da nossa vida, que é a adolescência. É pena que a palavra seja usada em sentido, às vezes, depreciativo, és um adolescente. Para mim, é a idade que nos marca para a vida inteira. Porquê? Porque é a idade em que a gente, usando as palavras do Papa, aos poucos assume as rédeas da vida. Dá-se aquela transformação pela qual todos nós passamos e que é salutar. Passamos, vamos dizer, de crianças que estão bastante dependentes devido à idade, às circunstâncias, àquela fase em que se desenvolve a nossa personalidade. E então, esse desenvolvimento leva-nos a quebrar um bocadinho ou a ver de outro modo a nossa ligação com os nossos progenitores ou educadores. Aquilo que distingue um adolescente ou um pré-adolescente, chamamos-lhe assim, porque depois a linguagem é sempre... É exatamente isso. Quer ser ele próprio e já não se quer ser comandado em tudo pelo papai e pela mamã. E começam as discussões e as críticas, às vezes uma idade difícil, mas muito bela, que os bons pais e as boas mães conseguem, de facto, sem nunca perder a confiança para com os filhos, conseguem aproveitar para o melhor possível. A idade, repito, a idade melhor da vida para mim foi porque aquele em que se desenvolve a minha personalidade, em que eu começo a ser pessoa, com duas componentes que são fundamentais em toda a pessoa, que é a componente pessoal. Em primeiro lugar, quero ser eu, com todas as capacidades para eu próprio me governar. Ser eu, o indivíduo, é fundamental. É uma das coisas que eu gosto de dizer aos miúdos: tu és único no mundo. É. E a gente sabe que é único no mundo por causa de um dedo. Não há ninguém, até hoje, na história que tivesse a impressão digital que eu tenho. Tu és o único no mundo. És tu. Não há outro, não és a cópia de ninguém. É claro que a gente depois aprende muito uns com os outros, mas tu és o único. E é muito importante que eles sintam isso e que nós sintamos isso. Eu sou o único no mundo. Não houve outro, nem haverá outro igual a mim. Penso eu, que não estou a dizer nenhuma asneira. Não é? Porque senão não havia impressão digital, porque é que nos distingue os outros todos, mesmo quando eles não sabem escrever. A componente pessoal. Eu sou pessoa. Simultaneamente, a componente social. Eu só não consigo viver. Se eu preciso de ser eu tenho de ser eu com o outro e para o outro. Isto é, penso eu, aquilo que faz de nós seres humanos tão completos quanto possível. Só que a dificuldade está muitas vezes em juntar as duas coisas. Se privilegia exclusivamente a componente pessoal, cai-se no egoísmo, no individualismo, com todos os males que isso tem. Por outro lado, se a pessoa se nega a si própria, e quem tem relação com o outro não é ela, é outra pessoa, e também não consegue. Ou seja, juntar as duas coisas, harmonizar as duas coisas é fundamental. E esta, a meu ver, é a preocupação que a gente deve ter com estes miúdos e miúdas que estão exatamente a começar a entrar nessa fase, em que precisam de ser eles, respeitá-los no desejo que eles têm, numa certa autonomia,
um certo protagonismo, de fazerem eles as coisas. Em segundo lugar, criar laços que, de certo modo, se quebraram com os pais, embora mantenham relação com eles, mas começam a privilegiar quem? Os mais velhos também não, porque já estão muito avançados em idade. São os colegas. É engraçado que a primeira coisa que eu fiz na Alemanha para formar aquele grupo que falei há pouco foi levá-los numa tarde de domingo para um colégio, junto a um colégio onde se ensinava português, e aí, sentados na relva, não sei quantos eram, 10, 12, agora não me recordo o número, entreguei um papelinho a cada um e disse: escrevam aí, cada um, sem assinar, o que é que mais deseja. Imagina qual foi a minha surpresa. A grande maioria escreveu isto: um amigo. Isso abriu-me os olhos. Esta gente quer um amigo. Conclusão: eu tenho de formar um grupo de amigos. Um verdadeiro grupo de amigos. E são uns com os outros, é na idade. A amizade entre eles é fundamental. Ora bem, para isto, para criar um grupo de amigos, a meu ver, o grupo de adolescentes deve ser, em primeiro lugar, um grupo, a nosso ver, eu agora falo meu, mas é claro que como membro da Conferência Episcopal, responsável pela Carta Pastoral. Um grupo de amigos. Para isso nós encontramos muitos estratagemas. Isso agora depende muito de lugar para lugar. Por isso o que eu digo aqui são exemplos que depois cada um pode aplicar conforme as circunstâncias. Uma coisa fiz eu nos dois lugares. Foi criar um nome para o grupo. E também não impus. Perguntei. Apareceram várias sugestões. Vou ao primeiro. Primeiro, aquele foi na Alemanha. Várias sugestões e depois daquelas sugestões que apareceram, escolheram um. Imaginem qual foi o nome que eles escolheram. Os lusitanos. Ora, aí está. Mas é muito interessante. Expressava a sua identidade num país estrangeiro. E sempre foram conhecidos pelos lusitanos. O nome, nunca mais tratei aquela gente senão pelo grupo. Era o grupo dos lusitanos. Aliás, lá não havia problema de ser o 7º ou 8º ano de catequese, porque eles para eles a catequese tinha acabado. Os lusitanos. No Juncal, foi lá que eu tive o grupo. Também fiz a mesma coisa, apareceram vários nomes, fomos escrevendo no quadro, não é? E depois também eu atirei com o meu, com a minha sugestão, assim no meio deles todos. E depois escolheram. Por acaso até escolheram aquele que eu propus. Confesso hoje aqui que nem era original. Já o conhecia de todo lado, mas achava muita graça aquele nome. Então escolheram o nome do grupo DMD. DMD. D.M.D. M. Não imagina o que é que isso significava. Ora, aí está que a gente já sabe isso. Era o grupo de mãos dadas. E nunca mais começaram a chamar esse grupo o grupo do 7º ano. Passou a ser o grupo de mãos dadas. Eram tratados assim. Isso cria logo uma relação muito próxima entre eles. O segredo para que um grupo de amigos ganhe consistência depende de duas componentes, que vou resumir em duas palavras que aparentemente são muito semelhantes, mas que eu diria que quase são opostas. Semelhantes na pronúncia. Depende do encontro e do confronto. Encontro em que eles, de facto, se encontram uns com os outros. Brincam, discutem, refletem, rezam, cantam.
levam, de facto, fazem coisas em comum, encontram-se. Mas, para uma coesão muito maior do grupo, eles precisam de se confrontar com outros. Isto suponho que é uma regra mais básica da psicologia. A doutora Cristina depois que me emenda, ela é que sabe estas coisas, não é? Mas eu vejo por experiência, quando estão 2 a 3 irmãos desavindos, sabem como é que os irmãos crianças, sabem como é que eles se põem em paz uns com os outros? É arranjar um inimigo. Juntam-se logo. Juntam-se logo. É claro que a palavra inimigo aqui é muito dura. Agora, o grupo, para se poder manter como grupo e ganhar essa coesão que é fundamental, precisa de, como grupo, se confrontar com o exterior, confrontar-se com outros grupos, confrontar-se com a comunidade, confrontar-se como grupo, porque nessa altura a coesão é muito maior entre eles. Quando eles saem de si e aparecem como grupo, então as duas componentes eram fundamentais. Eu vou dar alguns exemplos de como eu fiz para que isto acontecesse. Na Alemanha, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos, passado 2 anos, tanto, foi formar um jornal. Criar um jornal. Era uma comunidade de imigrantes, não havia nada, e então era uma coisa simples. Folha A4, até era uma maneira boa de eles aprenderem português, porque, coitaditos, lá o ensino de português era muito pobre, e então eles faziam os seus artigos, as suas entrevistas, as coisas, a gente planeava o jornal, mais ou menos de mês a mês saía o Jornal dos Lusitanos, e é engraçado, uma entrevista dada por um casal que fez 25 anos de casados e cujas bodas foram celebradas na comunidade cristã, uma entrevista que eles lá publicaram, aliás, do grupo fazia parte uma das filhas. Quando celebraram os 50 anos, eu fui lá, infelizmente ele já faleceu. Quando celebraram os 50 anos, foram ler a entrevista que tinham feito 25 anos depois do jornal, onde se desejava que eles celebrassem um dia os 50 anos. Pronto, é só por dizer que isto os punha como tal diante da comunidade, os integrava diante da comunidade. E, além deles, naturalmente, exprimirem o seu pensar, os seus problemas, a sua vida, expunham-na também a outros. No Juncal, eu usei outras coisas. Uma das coisas, por exemplo, recordo-me que eu aproveitei. Fizemos o primeiro encontro. Aliás, foi um encontro um bocadinho para descongelar, porque ouvi dizer que os miúdos e miúdas que souberam que eu aqui ia ser o catequista reagiram muito mal. Imagina a fama que os padres têm. De maneira que o primeiro encontro foi para descongelar. E eles aperceberam-se logo que não era nada daquilo que eles pensavam. Mas o segundo encontro, vou dizer que os encontros eram ao sábado à tarde. O segundo encontro havia, suponho que eram 2, se não eram 2 ou 4, que não podiam estar presentes. Era domingo, sábado não podemos vir. Porquê? Porque vamos fazer promessa de escuteiros. Eles pertenciam a um agrupamento de COS, uma vez que no Juncal não havia, iam a COS. Então nós deixámos-los ir, depois eu, com os outros, combinámos todos, e se nós lhes fôssemos fazer uma surpresa? E no próximo sábado, em vez de nos encontrarmos aqui, vamos encontrar-nos todos lá. Ficaram entusiasmados, convocaram os pais, logo todos, para arranjar carro, e aparecemos lá em peso. É claro que ele foi enorme para os 4 que estavam. Sentir logo o grupo ali com eles. Estão a perceber? A gente estar atento a estes pormenores para criar esta amizade profunda entre eles. É claro que ali tínhamos outras coisas que nos ajudavam imenso. Tínhamos uma sala só para nós, na cave do salão paroquial. Isso ajudava-os também a unir-se muito. Depois, no confronto com os outros, desde muito cedo, nós, por exemplo, nesse ano, eu sabia que naquela paróquia havia uma sensibilidade muito grande para o teatro, e aí 2 meses antes do Natal, assim, e se nós fôssemos preparar uma festa de Natal para o pessoal aqui? A preparação, o encontro, a festa em si,
criou uma tal unidade entre eles que, às tantas, começaram até a ser respeitados por aquilo que eles faziam. Estão a perceber? Portanto, e aproveitando estas ocasiões para criar uma amizade profunda entre eles. Bom, passamos ao outro aspecto que me parece muito importante. Portanto, a amizade que deve reinar entre o grupo, que é fundamental. Se nós conseguimos criar um verdadeiro grupo de amigos, então nós temos o pessoal nas mãos. Eles sentem-se bem, sentem-se felizes. Atenção lá, isto não impede que eles tenham outras atividades na paróquia. Eu há pouco disse, alguns eram escuteiros, outros estavam noutras atividades, mas ali era o grupo de mãos dadas. Outra coisa que nós conseguimos, já agora aproveitar, porque o confronto dava-se no próprio grupo. O grupo tinha 27 miúdos e miúdas. Ora, 27, para mim, a meu ver, era grande demais. Então, resolvemos, passado um mês e meio, fazer 4 equipas. 4 equipas em que... como é que nós as formamos? É claro que usámos o velho sistema de formar uma equipa de futebol. Primeiro, fomos saber, através de votação, quem eram os líderes de cada equipa. Eles conheciam-se melhor do que eu. Propunham nomes. É interessante. Escolheram 2 moças e 2 moços. Não é? Depois, à sorte, para ser o primeiro, o segundo, o terceiro a começar, cada um escolhia um e pronto. Para evitar que fossem só grupos de amigos para aqui e para lá, então eles próprios iam escolhendo. Até formarem os 4 grupos. Cada grupo, ou cada equipa, tinha um nome próprio. E então, dentro do próprio grupo, sobretudo quando se tratava de temas a refletir, havia muito trabalho de grupos, sempre os mesmos grupos, com um líder, que é outro aspecto muito importante nesta idade, é descobrir os líderes e promovê-los, e desenvolvê-los. Portanto, eles conheciam-se muito bem. O líder. Portanto, esta concorrência interna. Ora bem, agora, outro aspecto muito importante é que eles sejam os protagonistas da sua própria formação. Que eles, não sejamos nós a impor, a gente propõe. É claro que há muita maneira de propor e de influenciar, mas no fim, eles é que, no fundo, definem, eu diria, o programa do grupo. E uma das coisas que nós falámos logo de princípio, volto ao juncal, foi como é que nós vamos dividir as tardes de sábado. É evidente que havia uma hora marcada. Já agora aproveito para dizer que eu não estava sozinho. Estava eu e uma senhora catequista, uma professora do primeiro ciclo, a dona Henriqueta. Éramos os 2 sempre. Embora eu é que orientasse as coisas, mas ela estava sempre presente, até porque me convinha, para ela própria, ir entrando na dinâmica que se estava a instalar. Agora ainda há outro aspecto, já, sobre as coisas atrás das outras. Para aquelas 4 equipes, e outro elemento que unia muito o grupo era um hino que a gente encontrou. Era uma canção velha, que antigamente se cantava muito, sempre encontrando, meu irmão, sempre encontrando, sempre. E por cima era em cânon, e era cânon em 4 partes, de maneira que dava para cada grupo entrar, e aquilo eram momentos mais agradáveis, punhamos a cantar os grupos todos, aquilo que era um pandemónio, era uma alegria entre eles, não é? E pois é um cântico, a música pode ser muito pobre, mas a mensagem era rica, não é? E para nós o que interessava era isso, não é? Em cânon. Um outro aspecto, de facto, que ajudou muito a ver um hino que eles depois adotámos como hino e muitas vezes o cantávamos. A participação, de facto, nos encontros, eles serem protagonistas, logo na programação. Eu não impus a programação. Então, depois de dar a palavra, discutimos muito, e já foi depois de cerca de 1, 2 meses de experiências, a gente ia ocupando aos poucos, porque o grupo ia-se formando, ia-se conhecendo, ia-se consolidando. Então, como é que nós vamos dividir os sábados? Só temas doutrinais, ou temas, vamos dizer assim, mais de formação específica, para eles era pouco, o grupo precisava de mais do que isso. Então combinou-se, e eu aceitei plenamente, de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias havia um tema doutrinal. Posso dizer que no primeiro ano ainda não havia dos novos catecismos, ainda não havia. Eu servia, aliás, o mesmo livro que me tinha servido na Alemanha. Um livro que existia aqui na Diocese de Leiria,
Leiria Fátima, não agora é Leiria Fátima, na altura só Leiria. Exatamente para adolescentes, e que me ajudou imenso. Não é? Tratava estes temas próprios da adolescência, não me recordo como é que ela se chamava, talvez o Padre Zé Henrique se lembra disso. Não é? Mas existia feito o Padre Manuel Santos José, com a colaboração de Dom Horácio Cristino, o Padre Cristinho Matias, fizeram um livro de catequese para adolescentes, já um bocadinho nesta dinâmica. No primeiro ano usei-o lá, no segundo ano, no Juncal, então já peguei num dos catecismos novos, o catecismo do 9º ano. Os outros não tinham aparecido. O do Elsa Ferreira. E era o catecismo que a gente seguia, embora, em regra, fôssemos adiantados, mas não havia outro, e eu aproveitava aquilo. Então, de 15 em 15 dias, era tema, vamos dizer assim, do catecismo, seguindo pela ordem que lá estava. Nos outros sábados, variava muito. Ou discutíamos outros temas que eles propunham, ou tínhamos outra atividade, ou seja, o grupo precisava de ser consolidado em muitas coisas. Lembro, por exemplo, uma vez uma tarde de sábado, andámos a percorrer todo o lugar. Eu era o único que tinha máquina fotográfica, mas fazia parte de uma dinâmica qualquer, a fotografar os lugares, os sítios do lugar do Juncal, da vila do Juncal, que na altura passou a vila, não é? Que nos pareciam que não estavam bem. Não é? Até se pensou em fazer uma exposição depois daquilo, não sei se chegamos a fazer, se não. Ou seja, saíamos, ou então fazíamos, variava muito, mas não ficávamos só na atividade meramente formativa. E é evidente que a atividade formativa, e agora vou dizer uma coisa que me parece muito importante para o futuro, nomeadamente para aquilo que se já está a fazer. A atividade formativa, o catecismo propõe, na altura propunha um esquema feito. Eu pegava no material que lá estava e, sabendo quem tinha pela frente, orientava aquele material conforme aquele grupo me parecia que mais se adaptava àquele grupo. E pegava nos textos, não pegava nos textos, todos os textos que vinham no catecismo, só aqueles que me pareciam mais importantes. E habitualmente fazia parte, volto a dizer, dessas atividades formativas, o trabalho de grupos. Pô-los a refletir entre eles e depois haver um plenário. E com discussão. Às vezes a gente levava um programa feito e por qualquer razão havia qualquer coisa que estava a preocupar os moços e moças e nós punhamos aquilo de lado e íamos ao problema. Lembro uma vez, havia um problema muito grave com a escola. Andavam todos na mesma escola. Um colégio de contratos associativos situado no Juncal. E havia por lá um problema que estava a afetar muita rapaziada porque fechavam as portas da escola e não podiam sair nem entrar. E aquilo que lhe causou uma celeuma danada. E eu percebi-me que eles estavam muito afetados por aquilo e passámos naquela sessão só a discutir sobre aquilo. Ou seja, estávamos em cima dos acontecimentos, daquilo que os preocupava. Bom, muita gente pergunta, e então a mensagem cristã? A mensagem cristã entra em tudo isto. Eu estive a ler, e aconselho-vos muito a ler, a exortação apostólica do Papa, Cristo vive. E só para terem uma ideia, eu risquei aqui umas tantas palavras-chave, sobretudo aconselho os 2 capítulos, que é o capítulo 5º e o capítulo 7º. O capítulo 5º, o Papa chama os caminhos da juventude, onde aquelas 2 componentes que eu há pouco apresentei nos aparecem em cheio. Basta ler os títulos maiores. Tempo de sonhos e de escolhas. A perspectiva pessoal da pessoa. É o tempo dos sonhos e das pessoas. Isto aplica-se já à adolescência. Ele fala para a juventude, mas é frente. Depois, no número 137, sonhos e relações. Pessoal e social e comunitária. Passamos mais à frente, só alguns... na página, no número 150. Em amizade com Cristo. Reparem neste título. Em amizade com Cristo. Ou seja, é aqui na amizade que Cristo entra. Cristo é o amigo. Aliás, depois tudo isto é baseado nisso. Mas em amizade
é que eles encontram com Cristo e Cristo entra na amizade que os une. Aí é que entra. Mais à frente, antes do número 163, sendas de fraternidade. O grupo, a amizade, irmãos entre eles. E aí já numa perspectiva cristã. Depois, o número 5 parece muito, muito interessante. Jovens comprometidos, sair fora do grupo. O Papa chama a atenção ao perigo do grupo de jovens se fechar. O número 5 de fechar em si. Isso é um erro terrível. O tal confronto que eu dizia, sair. Jovens comprometidos. Isto no que toca a vamos dizer assim, aquilo que é específico desta idade e na medida em que a mensagem cristã entra ali em cheio. Depois, o capítulo 7, leia-no por favor atentamente, porque fala da pastoral dos jovens. E é uma pastoral em que eu, não vou ler tudo, vou ler só as palavras que eu pus debaixo de um círculo que me pareciam importantes. Flexibilidade e eventos. Flexibilidade, a tal flexibilidade, depende muito de situação para situação, do grupo para grupo, estar atento. E eventos. Os jovens gostam de coisas concretas, em que eles participam, que eles fazem, que eles estão comprometidos, que os toca. Eventos. É por isso que as Jornadas Mundiais da Juventude são uma graça de Deus para nós. Este evento pode, e graças a Deus, suponho que já está nesse caminho, pode de facto revolucionar a pastoral juvenil no nosso país. Isto é da adolescência, que é o evento. E nestes 3 anos de preparação para o evento, já se está a viver a jornada. Não se esqueçam disso. A jornada já começou no nosso país. Ainda bem que uma diocese despertou para isso e a coisa está-se a alargar ao país inteiro. Um evento. Depois o Papa usa expressões muito interessantes, não é? Onde ele diz que fala das 2 componentes importantes que ele chama as grandes linhas de ação, e diz, uma é a busca, a convocação, o chamamento, e outra é o crescimento. E reparem no que ele diz, a busca é o encontro com Cristo assim em cheio, de vez em quando faz bem aos jovens. Eu, por exemplo, conheço os convívios fraternos, é das coisas que eu aconselho, onde eles existam, porque é um abanão muito grande aos nossos, mesmo os jovens já estão em grupos, porque aí levam de facto um banho desse encontro com isso, depois tem repercussões na sua própria vida. Mas no crescimento, reparem o que o Papa diz. Em relação ao crescimento, quer fazer uma importante advertência. Em alguns lugares acontece que depois de ter provocado nos jovens uma intensa experiência de Deus, um encontro com Jesus que tocou os seus corações, e depois apenas lhes oferecem encontros de formação onde se abordam apenas questões doutrinais e morais. Sobre os males do mundo atual, sobre a Igreja, sobre a doutrina social, sobre a castidade, sobre o matrimónio, sobre o controle da natalidade e outros temas. O resultado é que muitos jovens se aborrecem, perdem o fôlego do encontro com Jesus e a alegria de segui-lo, etc. E a seguir fala outra palavra que eu foquei, que eu recalcei, experiências. Eles gostam muito de partir das experiências. Uma experiência que eles fazem é muito importante. Nós fazíamos muitas vezes isso. Sei lá, aquela festa de teatro que fizeram por Natal no Juncal. Aquilo depois foi objeto de reflexão. Já antes foi, durante a preparação, e de reflexão. Outro aspecto muito importante, já agora que eu digo, isto agora tem a ver já com os formadores, os acompanhantes que o Papa chama aqui. Eu não vou ler o que está aqui, não leio o que está, mas aconselho-vos a ler a página, o número 246 da exortação apostólica, que aí define o que é o acompanhante. Nós chamamos de animador. A palavra catequista pode levar à confusão de que ainda é um catequista. E, portanto, de facto é alguém que propõe, que os ajuda a crescer, que os promove. Está por trás, com qualidades que estão aqui definidas pelos próprios jovens, nesta página. Muito interessante. É mais rico do que as poucas linhas que a gente gasta com isso, nossa carta pastoral. Depois de cada encontro, um aspecto que me parece importante, fazia parte de uma avaliação.
Os miúdos e miúdas iam-se embora. Já agora aproveito para dizer, havia hora para começar, mas nunca havia hora para acabar. E habitualmente, as presenças não éramos nós que as marcavam. Eram eles. Tinham um pasquim, eles já descobriram isso. E assim que chegavam, punham o papelinho dele lá. No fim nós sabíamos o que é que tinha faltado. Faltava, muito raramente faltava. Havia um que faltava mais vezes, o resto eram, de facto, presença permanente. Mas estava eu a dizer, no fim de cada encontro que nós tínhamos, eu e a outra catequista ficávamos um bocado a avaliar. Os pontos bons, os pontos maus, o que é que podemos fazer? A avaliação parecia-nos muito importante, porque a gente estava num contínuo processo de adaptação e descoberta da vida deles, o que é que se pode fazer, o que não se pode fazer. Estão a perceber? Isto é muito importante. Uma última palavra, para acabar, tiraram-me um quarto de hora também, agora vamos montar no fim. Em relação à adiante-me, é possível logo à tarde, vai ser tema, assim que vai ser tema, Jornadas Mundiais da Juventude. Para este primeiro ano, eu acho aquilo estupendo, mas se quiserem, já disse isto noutros lados, mas não se esqueçam da palavra flexibilidade. E não basta estarmos a olhar para o passado. Durante este ano, tudo indica que vai ser escolhido o hino, o lema, o texto já sabemos, e, portanto, a meu ver, numa segunda fase, depois de termos criado o apetite, mostrar que vale a pena ir às jornadas, fazer agora o segundo passo, que é preparar as próximas. Isto é, que o tema das próximas jornadas, não é? Começa a ser vivido já durante estes 2 anos, numa perspectiva própria das jornadas. Porque as Jornadas Mundiais da Juventude no nosso país, segundo o Papa disse ao Dom Manuel Clemente, e que ele confidenciou para um grupo assim mais próximo, que eu devo falar com ele, perguntou ao Papa o que é que o Santo Padre quer para estas jornadas. E o Papa disse assim, muito devagarinho, evangelização. E na exortação apostólica, a proposta que ele faz, o evangelizador do jovem é o próprio jovem. Pôr os jovens, os nossos jovens, a evangelizar de uma maneira muito simples, a convidar outros jovens para virem à jornada, já estamos a evangelizar. É só por dizer que a evangelização é algo que já deve começar, a meu ver, antes das próprias jornadas. De tal maneira que as jornadas sejam, eu diria, uma experiência que se adquiriu, uma necessidade, um bichinho que ficou ali, transmitir a mensagem cristã, através de um evento, a força de um evento. Pronto, termino por aqui. Desculpem este quarto de hora que vos tirei, mas tiraram primeiro a mim. Obrigado pela vossa atenção.